Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Ao longo dos anos, aqui no Isto é o Povo a Falar, houve uma fase onde era bastante difícil procurar um tema que, de alguma forma, preocupasse a população, fosse algo abrangente e que tivesse que ver com todos nós. Lutávamos, entre aspas, para tentar encontrar os melhores temas e os melhores convidados para abordar aquilo que pensávamos nós seria importante ou interessante para a nossa audiência. Algo que mudou substancialmente nos últimos anos é porque existe uma verdadeira panóplia, uma macedónia de assuntos que podemos escolher sem qualquer tipo de problema, desde os assuntos que nos impactam diretamente até aqueles assuntos internacionais que, com um impacto, acabam com todos nós. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Bem, então vamos àqueles assuntos que nos dizem diretamente respeito. Olhe, por exemplo, recentemente houve uma manifestação contra a imigração, acompanhada de uma mini-manifestação, se é que podemos chamar assim, a favor dessa mesma imigração. E quem não ouviu alguma manchete, ou leu, aliás, alguma manchete de um qualquer jornal a falar do orçamento do Estado. Afinal, o orçamento acaba por dizer alguma coisa aos bolsos de cada um de nós. Mas tudo isso pode-se esfumar no abrir e fechar de olhos se realmente o conflito no Médio Oriente ganhar as proporções que alguns pensam que podem ganhar, nomeadamente com a entrada direta do Irão em conflito com Israel. Faz-nos pensar o que é que são as nossas prioridades. Se é termos o que comer amanhã ou se é termos um amanhã. Digo eu que não percebo nada disto. O nosso convidado desta noite é alguém que, de alguma forma, tem um percurso connosco, já podemos chamar de amigo também, Rafael Pinto Borges, entre muitas outras coisas. Ele é presidente da Nova Portugalidade, não é? Começámos a conversar por causa daquela ação que vocês moveram em prol da defesa e da restauração dos símbolos da Praça do Império. E, olha, temos vindo desde então até aqui com um percurso já repleto de alguns episódios muito sérios em frente às câmaras e extremamente lúdicos com as câmaras e microfones desligados. Olha, Rafael, de alguma forma, e ainda antes de ir aos temas, vivemos este paradoxo. Estamos, por um lado, preocupados com as coisas do dia-a-dia e não sabemos se amanhã vamos ter dia mediante toda esta conflitualidade que se vive atualmente. Sim, eu acho que é uma boa observação e uma observação que corresponde à gravidade do momento internacional. São, de facto, desse ponto de vista, momentos quer difíceis, quer incertos. Eu diria que aquilo em que mais me preocupa, enquanto portugueses e português orgulhoso de o ser e preocupado com o destino e com o futuro do meu país, é a nossa capacidade de nos prepararmos para as surpresas, quer positivas, quer negativas, que possamos vir a ter nos próximos tempos. Eu acho que, efetivamente, temos vivido e continuaremos a viver ao longo dos próximos anos um contexto realmente muito incerto, que é de transformação da ordem global até aqui vigente, uma ordem global centrada quer no Ocidente, quer nos Estados Unidos, e transição progressiva, ou talvez não muito progressiva e até relativamente abrupta, como agora estamos a ver, para algo radicalmente distinto, em que há
há um poder que se dissipa pela emergência de novos focos, de novas potências que querem estar à mesa, fazer-se ouvir, determinar também elas o futuro. Sejam os BRICS, sejam outros. E alguns deles a representar, e isto tem que ser dito para que as pessoas ouçam, porque provavelmente não ouvem isto nas escolas, alguns deles a representar civilizações milenares. Exatamente. Tanto China como Índia são das civilizações originais, por assim dizer, não é? Sim, exatamente, e desse ponto de vista há até uma questão importante que se coloca e que muitas vezes é injustamente ignorada, que é a importância de fazer representar também esses Estados, civilização milenares, no conceito de segurança das Nações Unidas, por exemplo, o que me parece ser uma reivindicação extremamente legítima. Valerá a pena, por exemplo, ter em conta que a Índia não tem representação no conceito de segurança, o que parece extremamente injusto, quer pelo seu peso não só demográfico, mas também cada vez mais económico e até diplomático, como temos visto, por exemplo, nas viagens repetidas do primeiro-ministro indiano, quer a Kiev, quer a Moscovo, na tentativa de facilitar o diálogo entre as duas partes, mas sobretudo pelo seu peso civilizacional. Enquanto antigo centro de civilização, na verdade, desde sempre, não é? Desde as primeiras civilizações juganges. Pelo que isso, efetivamente, parece muito importante. E depois há outros países que igualmente têm o maior direito a fazer-se ouvir. Eu diria que o Brasil é um deles, não é? O Brasil, nosso irmão na Portugalidade, que além de si mesmo, enquanto principal Estado da América do Sul, representa também o mundo de língua portuguesa e que infelizmente não tem essa representação. Esta reconfiguração da ordem global a que estamos a assistir, creio eu, também servirá para dar voz a esses espaços globais. E já lá vamos. Posto isto, e não é nenhuma armadilha, nós assistimos este fim de semana a uma manifestação promovida por um partido contra a imigração. E é verdade que algumas sondagens também têm demonstrado que os portugueses, de uma forma geral, não indexando a violência à imigração, mas estão preocupados com uma imigração sem regras. Onde é que aqui a nossa capacidade de respeitar os outros e de integrar outras culturas choca com esta preocupação do excesso de imigração ou imigração descontrolada? Eu acho que o modo como tu enquadravas o assunto é realmente o adequado. A imigração sem regras, esse parece ser fundamentalmente o problema. E não imigração como fenómeno geral. Não é isso que está naturalmente em causa. Mas nós sabemos que, efetivamente, houve nos últimos pouquíssimos anos uma explosão absoluta de imigração após as alterações feitas pelo anterior governo de António Costa. Sabemos que em 2017 Portugal contava cerca de 480 mil imigrantes. Sabemos que hoje, em 2024, referindo-nos a números de 2023, Portugal tem, oficialmente, uma população imigrante de 1.040.000. Trata-se de um aumento de mais de 100%. É uma coisa extraordinária em pouquíssimo tempo. Sabemos também, o que não é menos importante, que a população de origem não portuguesa, residente em Portugal, é muitíssimo maior do que esse número dos sensivelmente 10% da população que nos comunica o tal 1.040.000 pessoas. Grande parte das pessoas que nos têm chegado, entretanto, vão-se naturalizando, vão obtendo a nacionalidade portuguesa e, portanto, não aparecem como imigrantes nas estatísticas. Por esta altura, nós estaremos seguramente a falar de uma população de origem estrangeira, tudo incluído, ilegais, legais, naturalizados, de seguramente mais de 20% da população. Isto é extraordinário. Isto
representa uma transformação demográfica de raro precedente na nossa história e seguramente sem precedente na nossa história no seu ritmo, na sua rapidez. Pelo que é bem compreensível que as pessoas fiquem com ela preocupadas e que exijam controle. E sabes o que mais me impressionou na manifestação que o Chega, na grande manifestação, bem-sucedida manifestação, que o Chega mobilizou e convocou no passado fim de semana, no domingo, foi notar a abrangência deste tema e desta preocupação, que de maneira nenhuma está circunscrita a portugueses de origem portuguesa. Abarca também outros, nomeadamente portugueses de origem imigrante, de muitas proveniências. Eu participei na manifestação, assisti, portanto, aos detalhes mais precisos da manifestação e o que pude ver foi portugueses de origem são-tomense, portugueses de origem angolana, portugueses de origem brasileira, todos participando na mesma manifestação e associando-se à mesma reivindicação. Que a imigração tem de ser controlada. Achas que há algum paralelismo, não em números, mas com aquilo que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, na fronteira sul, onde os imigrantes que fizeram o seu percurso legal, com a devida ressalva, não é? Que fizeram o seu percurso de naturalização ou nacionalização, não sei, naturalização legal, são eles os primeiros prejudicados, de facto, com uma imigração ilegal e a roçar, se não mesmo, dentro de estruturas de tráfico humano? Eu acho que sim, naturalmente. Quero dizer, parece-me evidente para todas as pessoas de bom senso que há dois públicos, dois segmentos da população residente que sofrem particularmente com a imigração desregrada, com a imigração de massas. Quem são elas? Por um lado, os portugueses mais modestos. Os portugueses que cumprem funções no mercado de trabalho que facilmente são colocadas em causa por este influxo imparável de novos trabalhadores que não se importam de viver submetidos a condições muitas vezes precárias, difíceis, injustas, inaceitáveis, com salários muito baixos. Esses portugueses sentem uma pressão deflacionária no preço do trabalho que é paga por eles. Não é? Porque são eles quem acabará por sofrer as consequências desse embaratecimento do trabalho. E, por outro lado, com toda a certeza, como tu dizias, as comunidades imigrantes que se encontram exatamente na mesma posição, ou numa posição às vezes ainda mais desvantajosa no mercado de trabalho, e que são quem sofre com o aumento da insegurança, são quem sofre com o embaratecimento do trabalho, são quem sofre com o congestionamento de serviços públicos, centros de saúde, hospitais, escolas, e eu julgo que é realmente a altura... Rafael, eu entendo. Por favor. Mas ainda antes da população imigrante ser esse problema que tu apresentaste, tanto quanto eu me lembro de ser gente, sempre tivemos problemas nas urgências, sempre tivemos problemas nos hospitais, sempre tivemos problemas nestes setores, ou seja, não sei se consigo encontrar uma correlação direta com todos os serviços públicos e a questão da imigração. Então, repara, por exemplo, há dias tivemos igualmente algo que se relaciona perfeitamente com este problema do congestionamento de serviços públicos, que é o preço da habitação, a crise da habitação. Pois bem, naturalmente que se há um influxo maciço de novos compradores de casas, de gente a entrar em Portugal, isso tem um impacto concreto no preço da habitação. Mas não se pode ser de outra maneira. Não se constrói, e está comprovado, Rafael. Certamente na última é importante década que se construa mais, mas isso não é o único menos 600 mil fogos do que o habitual. Exatamente, pelo que há duas maneiras de afetar o preço da habitação, não é? Quais são eles? É aumentar a oferta, é diminuir a procura. É assim. Ok, tudo bem, mas há quem diga, por exemplo, e isto... Portanto, nós não podemos ter esta procura. Claro, nós também devemos ter mais oferta. Nós podemos conversar assim porque temos amizade e respeito, obviamente, um pelo outro. Não temos que concordar em tudo 100%, mas é mostrar a discordância com saúde e uma discordância saudável. Há quem diga que, por exemplo, o turismo é um dos grandes responsáveis
pelo aumento dos preços das nossas casas. Ou seja, o vender Portugal ao mundo, vender no sentido de vender viva em Portugal. Nós tivemos a Madonna a viver em Portugal. Temos atores de Hollywood que vivem em Portugal. E logo isso poderá também fazer o preço disparar. Então, o que é que te parece? E para valores que nem eu nem tu, pelo menos para já, para o ano já somos capazes. O que é que te parece ter mais impacto no preço da habitação? A Madonna comprar uma casa na Rua das Janelas Verdes ou a entrada num ano, este ano, de 400 mil pessoas em Portugal? 400 mil pessoas são 4% da população total. Isto significa, em 10 anos, 40% dos portugueses, da população residente. Isto é absolutamente extraordinário, é maciço. É um dilúvio humano. Mas eu não estou a dizer que não, mas por exemplo, então, quando nós dizemos que muitos deles são... 40% da população em 10 anos, João. Muitos deles veem a dignidade posta em causa porque vivem em quartos com 8, 10, 12 pessoas, só com uma casa de banho e tal, tudo bem. Então, mas isso só inflaciona aquele quarto. Não inflaciona todo um setor que deveria ter, era da parte do Estado, alguma agilidade para que se pudesse construir mais, não é? Mas inflaciona todo o setor, não é? Quer dizer, é uma pressão inflacionária muito forte em todo o mercado. E isso é o que está a acontecer. Quando subitamente, regressemos a este ponto que me parece essencial, quando nós, independentemente do número de casas que possamos construir, temos um aumento de população na ordem dos 4% num ano, de gente vinda de todo o mundo a comprar casa, isso tem um impacto concreto no preço. Não compraram casa. Não pode ser de outra maneira. Compraram casa. Compram casa também, pagam rendas, as pessoas não vivem embaixo da ponte. Portanto, Rafael, num mercado que na nossa economia e em Portugal já não era propriamente o mais saudável nem funcionava bem, que era o arrendamento. O arrendamento nunca funcionou para bem. 5% da população a cada ano. Nem sobretudo nós desejamos, e isto parece-me que além destas questões de natureza económica, de natureza social, que são seguramente muito importantes, claro. Acho que há uma que as antecipa e que é realmente fundamental. Nós não podemos querer que em 10 anos, que daqui a 10 anos, os portugueses sejam uma minoria dentro do seu país. Isso é inadmissível, porque isso tem outras consequências, além das económicas e além das sociais, que nós não podemos tolerar. O desaparecimento da carne de porco alentejana, o desaparecimento... Eu veria, apesar de tudo, perigos mais pungentes, por muito que seja um apreciador grande de carne de porco alentejana. Obviamente, mas eu estou a querer não ir mais longe e deixar-nos em algo que é perfeitamente... pode acontecer. Sim, quer dizer... Eu já vivia em Manchester e havia lá um bairro onde eu, para encontrar algo que não fosse halal, não encontrava. Bem, quer dizer, apesar de tudo, e por muito que haja também uma pressão migratória muçulmana, ela não é, de qualquer maneira, a principal, não é? Agora, a questão essencial que tu colocas é que me parece relevante, que é da transformação do nosso modo de vida, de quem somos, do nosso país, de maneira irreversível, e, francamente, creio eu, prejudicial. Muito bem. Danosa. Muito bem, Rafael, vamos então àquilo que pode ter também algum impacto direto nos nossos bolsos, que é o Orçamento do Estado. Não vamos aprofundar medidas ou não medidas, mas a semana passada tivemos aqui um querido amigo nosso, não é? Que politicamente está do outro lado da trincheira, por assim dizer. Política e capilarmente, e capilarmente, comigo está nos antípodas, então. Tu és do centro... Eu sou um centrista em todas as matérias. Então, ele dizia que ele tinha pena que a discussão do orçamento do Estado não era a discussão das medidas estruturais que eram necessárias para o país, mas era realmente uma discussão de alinhamento para uma eventual disputa de poder. Bom, vejamos. Há duas maneiras de formar maiorias com esta configuração parlamentar. Há uma fazendo-as à esquerda, há outra fazendo-as à direita. Quem antecipadamente tomou a decisão de não contar com a direita para formar maioria, isto é, de não governar à direita, foi o Primeiro-Ministro.
Ele tomou essa decisão, livremente, soberanamente, com todas as consequências, que agora terá de assumir. Luís Montenegro quis governar com uma bengala chamada Partido Socialista. Com uma bengala chamada Pedro Nuno Santos. Aparentemente, a bengala não lhe serve de muito. Aparentemente, a bengala tinha defeito. Mas foi o Chega que votou o desaparecimento da SCUT ao Partido Socialista e outra coisa. O Chega não tem de, vejamos, o Chega não tem de votar contra o seu programa para fazer o gosto ao governo. Não tem de fazer favores ao governo, pelo contrário. A decisão do governo foi não contar com o Chega para qualquer tipo de favor. Novamente regressamos a esse ponto fundamental. E agora assume as consequências. Todavia, o que nós vemos neste momento é que, se da parte da esquerda há uma dramatização constante, uma radicalização, uma quase colagem à extrema-esquerda, com o PS, às vezes, num registro de semi-bloco de esquerda, de bloco de esquerda institucional quanto baste, a verdade é que há uma alternativa a este estado de coisas e de alinhamento para o PSD e para o CDS. E isso é o Chega. Tudo o que o Chega pede, naturalmente, é que se faça um orçamento em que possa rever-se, com que possa sentir-se confortável. E isso significa fazer um orçamento à direita. Agora, eu julgo francamente que, desse ponto de vista, a bola está inteiramente no campo do Primeiro-Ministro. E tu crês que... Sim, nós entendemos, obviamente, foi ele que ganhou as eleições. E foi ele que decidiu não colaborar com o Chega. Exatamente. E esperar a colaboração do PS. Mas, Rafael, isso vem na sequência daquilo que foi sempre, por assim dizer, a posição de Luís Montenegro, foi de a tal famosa linha vermelha ao Chega. E as posições têm consequências. Portanto, nesse aspecto, manteve a sua coerência. Como é óbvio que terão consequências, mas recordas-te do primeiro governo minoritário de Cavaco Silva? Que também caiu, não sei se foi por orçamento, se foi uma moção de censura, e o que aconteceu a seguir foram os portugueses disseram, ok, então vamos dar maioria absoluta e só depois é que decidimos se ele governa bem ou não. Não crees que podemos estar um pouco nessa posição, com 6 meses de governo? Eu acho que é possível, acho que seria uma infelicidade se assim fosse. Porque, como dizíamos no início da nossa conversa, os tempos são difíceis, são incertos, são de grande instabilidade internacional, em que muita coisa que desconhecemos pode vir a acontecer e pode vir a ter um impacto direto sobre nós. Seria muito infeliz se, nesta circunstância, o chefe do governo estivesse a brincar à política para causar eleições na esperança de vir a ganhar qualquer coisa com elas, a lucrar com elas. Eu quero acreditar que, apesar de tudo, Portugal tem um primeiro-ministro de alguma responsabilidade e de algum sentido de Estado, que queira servir o país e não brincar com até porque pode sair o tiro com o interesse das pessoas. Pela culatra, se bem me lembro, a vitória da AD esse é o outro ponto. Não foi propriamente folgada, não. Olha, e utilizando uma expressão que há pouco mencionastes, de facto as coisas podem ter connosco ou em nós um impacto direto. À hora que estamos a gravar este programa, havia a indicação por parte dos Estados Unidos a Israel de que o Irão estaria para lançar um ataque direto a Israel, talvez já não com drones, ou seja, nós estamos a falar, e isto que eu vou dizer pode parecer brincadeira, mas vou dizê-lo com alguma seriedade. Nós estamos a gravar um programa que pode não ir para o ar porque o mundo eventualmente pode entrar numa guerra nuclear. Bem, eu julgo, apesar de tudo, que uma guerra no Médio Oriente não terá necessariamente consequências tão catastróficas. Terá, todavia, ou pode ter, pelo menos, consequências muito duras e muito dolorosas para as pessoas, nomeadamente no novo pico de inflação, nomeadamente na falta de matérias-primas que são essenciais à vida das pessoas e ao funcionamento das economias, e, sobretudo, que pode efetivamente vir a abrir espaço a um agravamento posterior da situação internacional, que é o que me parece mais preocupante, e que não teria lugar no Médio Oriente, mas no Estreito da Formosa, entre a China
entre a República Popular da China e a República da China, isto é, Taiwan. Neste ambiente de grande ebulição, efetivamente, isso parece relativamente provável que também Pequim deseje retirar benefício do atual caos internacional. Por esta altura, parece claro que Israel deseja efetivamente avançar sobre o Líbano. Já há as primeiras notícias de avanços nesse sentido, uma operação terrestre que aparentemente, de acordo com Tel Aviv, será limitada. Veremos qual o significado preciso desta palavra, deste conceito de operação militar limitada, um bocadinho a operação militar especial de outros Estados. Agora, eu julgo relativamente difícil perante o constante agravamento da crise na região, isto é, no Médio Oriente, que não haja... Que não passemos por semanas complicadas naquela frente. Achas que o Irão teria algum benefício direto em entrar neste conflito? Quer dizer, eu aqui reporto-me uma análise puramente racional, sem qualquer tipo de simpatia ou parcialidade dentro das minhas possibilidades, naturalmente. Eu diria que o Irão, perante os últimos acontecimentos, nomeadamente a morte de Hassan Nasrallah, líder do secretário-geral do Hezbollah, em Beirute, não tem grande alternativa a tentar restabelecer algum tipo de medo, de receio por Israel, não é? Portanto, o Irão terá de responder de alguma maneira. Parece-me que isto não tem nada de ideológico. Fosse o Irão uma democracia liberal, com uma espécie de Kamala Harris por presidente, e agiria exatamente da mesma maneira. Se eles não responderam quando um dos atentados foi precisamente no seu próprio território, iriam responder quando esses atentados foram agora... de maneira muito dura, aqui há uns meses, com aquele grande ataque de mísseis, não é? Mísseis ou drones que acabaram... Há uns meses com que acabaram... Exatamente. E Rafael, como é que... E agora vou ter que te colocar diante deste paradoxo. Tu recentemente entrevistaste a excelentíssima imperatriz da Pérsia, não é? Qual é o Irão que ela representava, e o seu esposo, no caso, e qual é o Irão que nós vemos agora? Bem, o Irão da Shah Banu, da Imperatriz, também não era propriamente uma democracia liberal, como bem sabemos. Sim. Não é? Mas era efetivamente, creio eu, um Estado que caminhava no sentido de uma progressiva liberalização e, sobretudo, da ocidentalização. Esse caminho que o Irão fazia terminou em 1979. Bem, veremos se é, entretanto, por alguma razão reiniciado. Isso pode acontecer, efetivamente. Mas não é aí que estamos atualmente, não é? Eu julgo, efetivamente, que o Irão responderá com alguma severidade aos últimos passos militares de Israel, e que Israel não abdicará também de responder de maneira muito dura a esses passos que o Irão venha a dar. Neste momento, a crise, a escalada constante, é muito difícil de parar. Achas que o facto de Benjamin Netanyahu ser o atual primeiro-ministro dificulta ainda mais vislumbrar algum diálogo? Sim, acho que sim. Acho definitivamente que sim. Acho que o primeiro-ministro de Israel não tem nem interesse, nem vontade, independentemente dos seus motivos, de avançar para um processo negocial, nem no que a Gaza diz respeito, nem num aspecto mais abrangente, no sentido de negociações com a República Islâmica do Irão.
Agora, eu devo dizer a esse respeito, e quanto ao Primeiro-Ministro de Israel, que, enfim, é uma figura realmente muito impopular no Ocidente e no seu país também, Sim, como eu bem ia sabemos. completar agora. Eu diria que essa é também uma das razões da sua indisponibilidade para as Negociar a paz. negociações, exatamente. Mas eu devo dizer isto, Netanyahu, diga-se dele o que se entender dizer, tem trazido uma série indiscutível, inegável, de triunfos a Israel. Há 10 anos atrás, Israel estava cercado a norte e a nordeste por Estados ou por atores aliados do Irão. Entretanto, a Síria perdeu a capacidade, naturalmente, de fazer-se ouvir de maneira relevante no xadrez regional, destruída que está, arrasada que está, fatigada que está após anos e anos de guerra. Temos visto os últimos acontecimentos com o Hezbollah e, no último ano, os acontecimentos com o Hamas. Vimos o reconhecimento pelos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel. Vimos o reconhecimento também pelos Estados Unidos e agora por outros Estados da posse por Israel dos Montes Golã. Portanto, efetivamente, diga-se o que se quiser dizer, Netanyahu tem conseguido obter uma série imparável de triunfos muito significativos para Israel. Mas ainda assim, isso não significa nada em termos da opinião pública israelita, que continua a recordar-se muito bem. Na semana anterior a eu lá ter estado com os meus colegas, culminou depois no sábado, creio eu, sábado dia 7 de outubro, data que se aproxima agora. Ainda assim, 3 milhões de israelitas, creio eu, tinham estado na rua a dizer ao Bibi, que é o nome pelo qual ele é conhecido, que não podia mexer no Supremo Tribunal e que se calhar sim tinha mesmo que ser julgado por corrupção ao qual ele está acusado. Exatamente. Pois, e essa parece ser uma das razões da indisponibilidade, do desinteresse do Primeiro-Ministro de Israel por negociações e por uma pacificação geral da situação. Olha, agora, independentemente dessas questões internas, também temos as outras que eu referi. Sim. Por outro lado, os atores dos países islâmicos e dentro daquilo que é complexidade, aquela manta de retalhos que é a zona do Médio Oriente, nós nunca nos podemos esquecer que há 2 grandes divisões no Islão, que são os xiitas e os sunitas, representados por 2 países completamente diferentes, não é? Neste caso, a aproximação de Israel à Arábia Saudita e a Arábia Saudita estar disposta e ter reatado relações diplomáticas com Israel pode, de alguma forma, ter sido também aquilo que despoleta ações militares, nomeadamente tanto do Hamas como do Hezbollah. Mais ou menos. Até porque, quer dizer, não houve, creio eu, propriamente um estabelecimento de relações diplomáticas entre Riad e Tel Aviv, não é? O que aconteceu foi um projeto, a disponibilidade de ambos os países para um projeto de um gasoduto que avançaria em breve, mas ainda não há propriamente relações diplomáticas nem reconhecimento, porque a Arábia Saudita continua a fazer depender do seu reconhecimento, ou o seu reconhecimento de Israel, da resolução do problema palestiniano. Não é? Mas não achaste agora, interessante? O que estamos a ver, efetivamente, é dois blocos, 2 grandes potências regionais, o Irão de um lado e Israel do outro, a tentar seduzir a Arábia Saudita. Não achaste interessante a intervenção do rei Abdullah, creio, da Jordânia, em que diz que não pensem que vão mandar os palestinianos para cá? 2 questões. A Jordânia já teve uma comunidade palestiniana que criou grandes dificuldades e que foram convidados a sair, tal como de Marrocos, e tu bem sabes. Por outro lado, a Jordânia também já ocupou partes do território que agora é Israel e não podia ter tido aí uma ação mais determinante, digamos, na criação daquilo que é o Estado palestiniano.
Eu acho que não. Eu acho que não se pode esperar da parte da Jordânia que ceda o seu território ou que sofra as consequências de uma crise que é alheia. A Jordânia é um Estado soberano, é um Estado de recursos limitados, é um Estado razoavelmente próspero e ordeiro, mas não ao ponto, seguramente, de poder admitir milhões de refugiados. Até porque, além dessa questão, há uma que é de princípio para a Jordânia, naturalmente, que é a não aceitação da deslocação permanente de populações palestinianas das regiões disputadas entre Israel e a autoridade palestiniana, ou entre Israel e o Hamas. Não é? Portanto, eu acho que aí a posição deles não podia pragmaticamente ser outra. E, nesse sentido, como é que tu analisas e quem é que aqui podem ser, digamos, os outsiders desta situação que podem eventualmente trazer algum bom senso para cima da mesa? Eu acho que não estamos definitivamente no momento do bom senso. Eu gostaria que estivéssemos, mas o período, o momento do bom senso ainda não chegou. Claramente a situação continuará a agravar-se antes de haver espaço político interno e político externo, diplomático, portanto, para que haja o início de negociações. Muito bem. Recordando que Israel, de facto, é uma nação democrática, mas que o Netanyahu já leva 6 mandatos no lombo, desculpa-me a vulgaridade da expressão, que é todo um recorde. Quem está disponível, ou aparenta estar disponível para diálogo, é o conflito russo-ucraniano. Tens olhado para isso e tens visto que, de facto, estarão pendentes da vitória ou não de Trump ou Zelensky, no caso, vendo que Trump eventualmente pode ganhar as eleições, iniciou a tão esperada já a conversação de paz? Mais ou menos. Quero dizer, eu estou bastante convencido, com toda a certeza, de que a proximidade das eleições e a probabilidade relativamente grande de haver uma vitória de Trump é um incentivo poderoso para a Ucrânia, no sentido de avançar para negociações com a Rússia. Mas há outro incentivo que não é menos poderoso e que até será talvez mais determinante, que é a realidade no campo de batalha. E como toda a gente tem podido observar ao longo dos últimos meses e até no último ano, na verdade nos últimos 2 anos, uma vez que estamos quase a chegar ao 3º ano de guerra, a situação não é feliz para a Ucrânia. Temos visto numerosos jornais norte-americanos, ingleses, alemães, franceses, a reconhecer que a Ucrânia tem tido grandes dificuldades no recrutamento de pessoal para as suas forças armadas, que tem tido cada vez maiores dificuldades económicas, que tem tido cada vez maiores dificuldades no sentido de convencer a comunidade, especificamente do Ocidente, a apoiá-la, quer com dinheiro, quer com armas. Há realmente uma redução mas há uma grande redução de apoio, quer económico, quer de armamentos, não é? Achas que a frase, não sei se foi esta semana, se a semana passada, de Trump para Zelensky, o famoso It takes two to tango, ou seja, são precisos 2 para dançar, é marcante daquilo que pode ser a posição de uma eventual administração Trump? Sim, parece-me que sim, porque efetivamente os interesses, as realidades que obrigam a América a avançar no sentido de uma pacificação da guerra ucraniana transcendem largamente a lógica dos partidos e a lógica eleitoral. Eu julgo francamente que, independentemente de quem vença em novembro as eleições nos Estados Unidos, que haverá processo negocial em breve. Por um lado, porque a Ucrânia se sente muito, muito forçada a avançar para ele, tendo em conta a realidade no campo de batalha, e por outro, porque a América, apesar de, naturalmente, uma superpotência com recursos muito importantes, não os tem ilimitados. E a América tem de ter presente a possibilidade, por um lado, altamente provável, de um agravamento no Médio Oriente, a que estamos a assistir neste preciso momento enquanto falamos aqui,
E, por outro, na possibilidade também significativa, cada vez mais significativa, de um agravamento no Estreito da Formosa com a China. Portanto, aconteça o que acontecer, Olha, as negociações são relativamente inevitáveis. Vamos aproveitar isto, porque prefiro conversar contigo a conversar com outras pessoas que eventualmente podem ter uma postura diferente, ou quem eu posso não ter tanta paciência para ouvir. Tanta paciência. Rafael, a questão da Formosa, não é? Taiwan, é extremamente interessante. Realmente a China passou por uma guerra civil. A China não é conhecida por ser uma civilização bélica, de estar constantemente em guerras. Na realidade, os japoneses é que faziam esse favor com muita assiduidade de invadir o mainland China e os chineses, obviamente, de se defenderem. Mas no final da guerra civil, o Chiang Kai-shek e os derrotados da guerra civil foram para a ilha. Por uma questão de necessidade, de oportunidade, ou até para acabar com o espectro da guerra civil, Mao Tse-tung preferiu não ir lá aniquilar ou exterminar aquilo que restava do exército de Chiang Kai-shek. O que me faz perguntar quem é que está em Taiwan. Não são chineses? Aquele território não era chinês? Não há uma anuência quase, e esta expressão utilizada a Mao Zedong pode ser complicada, quase misericordiosa de não desferir o golpe final? Mais ou menos. Em relação a essa última questão, não me parece necessariamente, na medida em que a US Navy, particularmente nos anos 50, e ainda hoje, naturalmente, é sempre qualquer coisa, não é? E Taiwan, no caso a República da China, exilada, concentrada, consolidada na Formosa, tinha um apoio muito generoso e muito dedicado dos Estados Unidos, não é? Portanto, realmente, naquele período não era possível à China popular, bem entendida, à China comunista, invadir e unificar-se com aquela província rebelde, como Pequim a considera, não é? Entretanto, a situação começa a mudar um bocadinho. E é hoje radicalmente distinta. E é distinta porquê? Porque a China já não é o que era. A China é efetivamente mais do que uma grande potência. A China é hoje a segunda superpotência. A China tem, na verdade, a marinha mais numerosa do mundo. A China tem uma capacidade de construção naval incomparavelmente superior à dos Estados Unidos. A China lança a cada ano o equivalente a uma marinha inglesa. A cada ano, a cada 12 meses. Em tonelagem, não é? Pelo que a capacidade industrial chinesa e o ritmo da sua expansão naval são algo, enfim, verdadeiramente sem par, direi eu. Na história, provavelmente... nos últimos 100 anos, talvez, desde o almirante von Tirpitz na Alemanha. Exatamente, mas olha, Rafael, mas o Tirpitz também foi afundado. Mas pronto, isso é outra... Não, eu falo do almirante. O almirante, está bem. Mas também me pareceria algo contra a natura, não sei se é a melhor expressão, ver a China a interferir militarmente num território, porque a China vê a transição de Macau, vê a transição de Hong Kong, que foi feita com paz e ordeiramente, e devo dizer que a China estava disposta creio que até 100 anos ou 150 anos, e quando Portugal propôs 50 anos, Beijing até ficou surpreendido. Já? Então está bem, nós aceitamos. Sim, aliás, como tu bem sabes, foi uma grande... Houve até a possibilidade de uma transferência antecipada de Macau, não é? Logo a seguir ao 25 de abril, quando Portugal estava naquela balbúrdia pós-revolucionária, aquele caos inacreditável, aquele zugo que nós bem conhecemos, as autoridades revolucionárias tentaram entregar de imediato Macau à China, e a China não o quis. Bom, bem, mas essa é uma situação um bocadinho diferente, acho eu, daquela que temos hoje perante nós em relação à Formosa. Eu discordo, que não acho que a China não tenha a ambição de intervir militarmente em Taiwan, na Formosa. Pelo contrário, estou bastante convencido que a China o fará, e o fará dentro de relativamente pouco tempo. A China tem hoje os recursos para fazê-lo, coisa que não acontecia há 10, há 20, há 30, há 40 anos.
A China é hoje, de longe, a principal eu acho que economia ele vai industrial. pagar um jantar ou um almoço. Tá vamos ver. Vamos estabelecer uma data. Pague quem pagar, o importante é que não haja tenho a almoço. paciência do chinês, que é para estabelecer uma data daqui a muitos anos, mas pronto. Mas eu acho que não serão muitos anos definitivamente, sabes? Porque a Formosa oferece algo de fundamental à China. Abre à China as portas do Pacífico. Sim, que é mas algo dito de outra Pequim não forma, pode de maneira nenhuma mas aplicar. dito de outra forma, a Formosa fecha à China via a ajuda e a alavanca americana o Pacífico para a China, não é? E esse é o problema, e isso é o que a China não pode de maneira nenhuma tolerar, não é? Na medida em que, do ponto de vista chinês, a Formosa, enquanto aliado fiel dos Estados Unidos, significa uma imensa fortaleza, um imenso porta-aviões inafundável às suas portas. Significa, no fundo, que a China não poderá ser, de facto, uma superpotência na plena expressão, na totalidade do termo. Porque já não é questão dos chips, deseja não é? ser uma superpotência. Anteriormente, a China já é uma superpotência. Eu acho que o que a China deseja é o reconhecimento como tal dos seus pares. E a China ainda é vista por outras superpotências de uma forma quase sobranceira. Eu acho que neste momento a China é uma superpotência desse ponto de vista enjaulada. E é o que continuará a ser enquanto não lhe for possível resolver satisfatoriamente para si a questão da Formosa. E por isso a China vai fazê-lo no momento certo para si. Os recursos, acho eu, já não está muito longe de tê-los. Ela aguarda agora, na minha perspectiva, o momento indicado, ideal para avançar. Agora, eu, enquanto ocidental, estou bastante convencido que sim, haverá guerra no Estreito de Taiwan, não dentro de muito tempo, e que seria altamente prudente Portugal, os países europeus e o Ocidente em geral estarem preparados para esse cenário. E uma vez que foi um dos temas desta semana, porque esta semana foi a semana do 1 de outubro, que é o dia da proclamação da República Popular da China, ficarias surpreendido se eu te dissesse que desde 2018 nenhum primeiro-ministro português visita a China, um país com o qual temos 511 anos de história, ou pelo menos de amizade? Não fico surpreendido, na verdade não sabia. Eu quero dizer, a minha crítica geral, nesse sentido, será de que Portugal, de facto, tem exercido, quer com este governo, quer com o governo anterior, uma política externa sempre muito pouco interessante, muito pouco ambiciosa e, sobretudo, muito pouco consciente das oportunidades que recebemos, que se nos abrem pela nossa história. E essa história, em todos os sentidos, quer dentro do espaço português, quer fora do espaço português, por sermos, com grande parte dos países asiáticos, por exemplo, o primeiro país europeu a tê-los encontrado, a ter estabelecido com eles relações diplomáticas, oferecem-nos grandes vantagens, quer de confiança e de amizade e de respeito mútuo, quer de oportunidades económicas que não estão a ser... Até porque culturalmente e na sua raiz eles têm esse respeito por essa história. Eu acho que sim, muito embora cada vez mais haja a tentativa de mesclar, de diluir a experiência portuguesa no conjunto das experiências ocidentais, que, como tu bem sabes, não foram sempre de boa memória para a China, antes pelo contrário, nomeadamente aquelas do século XIX, não é? Guerras do ópio, intervenções, a destruição do Palácio do Verão, as concessões terríveis a que a China foi obrigada, o Império Chinês, o Império de Qing naquela altura. E há esse processo que me preocupa muito enquanto português, que é a tentativa de ignorar a excepcionalidade da interação com Portugal e do caso português, não é? Até porque na Segunda Portugal Guerra... nunca entrou em Pequim, Portugal não invadiu Pequim. Rafael Pinto Borges, estamos mesmo a terminar por falar em invasões e entrar. Um jantar ao almoço nos próximos 5 anos. Beijing não tomar conta de Taiwan, ok? Então, um abraço. Obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado. Rafael. Bom, só assim, tentando tornar isto um bocado mais leve, é que podemos abordar estas temáticas. Resta-me agradecer ter estado connosco. Amanhã estamos de volta à mesma hora para mais um programa. Muito obrigado e até amanhã.